Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos dar dicas sobre Bíblias de estudo. Nós temos disponíveis no mercado brasileiro dezenas ou potencialmente centenas de Bíblias de estudo de diversas características, diversas traduções, com estudos diversos, de diferentes linhas teológicas, algumas com recursos não tão teológicos, mas muitas pessoas têm dúvidas com relação ao tipo de Bíblia de estudo ou qual é a Bíblia de estudo que eu devo adquirir para determinada análise ou determinado estudo, né? Então a gente vai apresentar aqui as Bíblias de estudo que nós temos no mercado, pelo menos que eu tenho aqui na minha biblioteca, né? Eu não tenho todas as Bíblias de estudo, né? Mas eu tenho uma quantidade bem assim satisfatória, até além daquilo que eu preciso hoje, porque na verdade a gente não precisa de todas as Bíblias de estudo disponíveis no mercado. A gente precisa garimpar, saber comprar de fato Bíblias que nós vamos utilizar nos nossos estudos. Então as Bíblias que eu vou estar mostrando aqui, eu creio que são Bíblias que juntas trazem um conteúdo assim satisfatório naquilo que todos nós precisamos para o nosso estudo teológico, seja para uma consulta, seja para uma pregação, para um estudo bíblico, aquela consulta rápida, já que os estudos presentes nas Bíblias de estudo, eles não são os mais exaustivos, mas é aquilo que você precisa saber com relação ao texto bíblico ou um assunto relacionado ao texto bíblico. Então vamos para essa apresentação. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. E se você não segue a nossa página no Instagram, segue lá o @canal João Paulo Fonseca. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Bom, vamos apresentar primeiro as Bíblias gerais. O que seriam as Bíblias gerais? São aquelas Bíblias que não são tão definidas teologicamente, né? Mas elas vão trabalhar diversos assuntos, tá? É uma Bíblia geral, é uma Bíblia que traz comentários, estudos de uma forma geral. Vai trabalhar um pouquinho da exegese do texto, um pouquinho de geografia bíblica, um pouquinho de arqueologia, um pouquinho de teologia, um pouquinho de aplicação pessoal. Vai trabalhar de uma forma geral. Eu vou apresentar 4 Bíblias que trabalham desta forma. Por que eu vou apresentar 4? Porque o diferencial delas, além dos estudos, claro, os estudos não são iguais, mas a tradução de cada uma delas. Então vou falar um pouquinho. Eu vou começar com a primeira, que é a Bíblia de Estudo NVI, tá? Uma Bíblia que já está há bastante tempo no mercado, tradução NVI, uma publicação da editora Vida, uma Bíblia muito prática, uma Bíblia muito interessante, porque ela traz notas de estudo gerais, tá? Falando de diversos assuntos. Olha só, uma Bíblia com muito conteúdo. Então aqui você vai ter a explicação de diversas passagens bíblicas de uma forma geral, tá bom? Então é a primeira que eu indico para vocês. Uma outra Bíblia geral que a gente pode colocar, e é uma Bíblia muito boa, porém numa tradução diferente, é a Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, leva o texto NVT. É uma Bíblia que tem muito conteúdo mesmo, e ela trabalha muitas coisas, biografia de personagens bíblicos, comentários assim bem intencionais, estudos ao longo do texto também para te ajudar em compreender o texto. Ela não tende a se aprofundar tanto no assunto, mas ela traz o que você precisa saber sobre a passagem bíblica. As introduções a cada livro são bem exaustivas, então sempre indico a Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão como uma das Bíblias gerais. E agora eu vou apresentar as 2 melhores Bíblias, né, que eu considero assim nessa linha das Bíblias gerais. A primeira é a Bíblia, né, estudo King James Fiel 1611, Estudos Roma, uma publicação da BV Books, uma Bíblia com estudos muito bons, estudos bem assim conservadores, uma Bíblia que tem uma diagramação muito bonita. Ela leva o texto King James Fiel 1611, né, Estudos Roma, né, que é os estudos presentes nessa Bíblia, tá, uns estudos aí que foram traduzidos aqui para o português. A CPAD lançou também na tradução Almeida Revista e Corrigida, né, a Bíblia de Estudo Roma, mas a da BV Books em custo-benefício é muito mais barato, você vai ter o mesmo conteúdo, o que muda é o texto bíblico, tá? É uma Bíblia que também muita gente cobra, né? Eu queria que fosse uma Bíblia que se aprofundasse mais. As Bíblias de estudo,
que nós temos no mercado, né, colocando as várias Bíblias que nós temos, de fato elas vão te trazer uma explicação do texto. Agora, para se aprofundar ainda mais, você precisa de outros materiais. Talvez um comentário bíblico, um manual bíblico, talvez até mesmo uma teologia sistemática, um comentário histórico-cultural, um livro sobre teologia do Antigo e Novo Testamento. Então a Bíblia de Estudo ela não vai te trazer tudo que você precisa, mas vai te trazer muita coisa. E a BKJ Roma, da BV Books, é essa Bíblia que traz muita coisa boa para nós. É uma Bíblia com muitos recursos interessantes. Uma outra Bíblia, na minha opinião, é a melhor que nós temos hoje no mercado, nesse assunto, é a Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB. Ela leva o texto Nova Almeida Atualizada, né? NAA, Nova Almeida Atualizada. E é uma Bíblia pesadíssima, grossa. Hoje tem até a opção capa de couro legítimo. Ela também é a mesma coisa, pessoal. Ela traz comentários gerais, tá? Sobre diversas... trazendo explicações de diversas partes, né? Seja uma explicação arqueológica, seja uma explicação exegética, teológica, tá? Então uma Bíblia geral também. Leva o texto NAA, né? Muita gente pergunta, é calvinista ou arminiana? Bom, ela não se posiciona muito bem. Em algumas passagens ela parece se inclinar para o calvinismo. Os estudos eles vieram de um instituto reformado lá nos Estados Unidos, mas no geral não vi assim tanta inclinação assim tão definida para o calvinismo, tá bom? Então, olha, uma Bíblia com muitos recursos, tem estudos no começo e no final, você vai ter muita explicação bacana na Bíblia de Estudo NAA. Bom, então essas são as Bíblias gerais, né? As Bíblias que trabalham de uma forma mais geral. Bom, as pessoas me perguntam também quais são as Bíblias de estudo com teologia arminiana, definitivamente definidas com a teologia arminiana. Bom, vou apresentar 3. A primeira, sem dúvida alguma, está há mais tempo no mercado, deixa eu pegar ela aqui, é a Bíblia de Estudo Pentecostal, da editora CPAD, leva o texto Almeida, Revista e Corrigida. É uma Bíblia que também tem muitas notas interessantes. Além disso, pessoal, ela é continuista, tá? Ela é pentecostal, ela trabalha dentro da linha de pensamento aí, né, que crê na continuidade dos dons, né? Então, Bíblia de Estudo Pentecostal é a primeira, né, uma Bíblia definitivamente arminiana. A segunda que eu quero apresentar é uma Bíblia que chegou há pouco tempo e eu já gostei muito. Ela também segue a linha pentecostal, a linha continuista e também a linha arminiana. É a Bíblia com anotações do pastor Antônio Gilberto. É uma publicação da CPAD. Gente, essa Bíblia tem muitos estudos, tem muitos recursos, ela tem muito conteúdo aqui. Essa aqui, além de ser arminiana, além de ser pentecostal, também pode se considerar uma Bíblia geral, tá? Porque ela traz, muito conteúdo mesmo, tá? E, na minha opinião, a melhor entre elas, né, junto com a pentecostal, eu coloco as duas lado a lado, praticamente, mas essa aqui ainda eu considero melhor, é a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Ela leva o texto Almeida revisada e atualizada, né? É o famoso texto de acordo com os melhores textos, né? Antiga Almeida recebida, né? Então, ela tem muito conteúdo. É uma Bíblia doutrinária, é uma Bíblia com a teologia definida, que é a teologia arminiana, continuista, e também você pode usar para o seu discipulado. É uma Bíblia que eu consulto praticamente em todos os estudos que eu faço, tá? Principalmente as explicações teológicas dela são explicações de fácil entendimento. Então, Bíblia de Estudo do Discípulo e Editora Geográfica, essa também é arminiana. Para fazer o contrapeso, né, vamos apresentar as Bíblias definitivamente, né, que seguem a linha reformada calvinista. Eu tenho aqui 3, mas eu vou falar de mais uma que foi lançada há pouco tempo. A primeira, uma Bíblia publicada pela editora Cultura Cristã, parceria com a SBB, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, né? Ela tem uma pegada dentro da visão calvinista, mas uma pegada mais de aplicação da teologia calvinista, tá? Tem as confissões de fé reformadas, ela tem aqui uma história da teologia reformada, né? Leva o texto Almeida, Revista e Atualizada. Então, uma Bíblia muito interessante, definitivamente calvinista. A segunda, né, dentro da mesma linha, né, da herança reformada, que é a linha calvinista clássica, que os presbiterianos seguem, por exemplo, né, é a Bíblia de Estudo de Genebra.
tá? É uma Bíblia mais teológica, com uma pegada mais profunda, leva o texto Almeida, revista atualizada, e ela vai trabalhar dentro da visão calvinista, tradicional, que os presbiterianos seguem, por exemplo, tá bom? Então, essa é a Bíblia, a segunda Bíblia que eu indico para vocês. Para os batistas que seguem a linha calvinista, nós temos a Bíblia de Estudo MacArthur, da SBB, também leva o texto Almeida, revista atualizada. Aí ela vai seguir a linha calvinista, porém mais na visão batista. Diferentemente da de Genebra e da herança reformada, que segue uma linha amilenista na sua escatologia, John MacArthur ele segue a linha dispensacionalista. Todas três elas trabalham dentro da visão cessacionista, né? Os autores das notas de estudo, os autores dos estudos não creem na continuidade dos dons nos nossos dias, na concepção carismática ou pentecostal, tá bom? Bom, então essas são aqui, nós já falamos de 3 tipos de Bíblias de estudo. As Bíblias gerais, as Bíblias de estudo que seguem a linha arminiana, né, e continuista também, e as Bíblias de estudo reformadas calvinistas. Agora eu quero mostrar para vocês Bíblias que trabalham dentro da visão de aplicação da palavra de Deus, a visão devocional, né, o método devocional. E além dessas 3 aqui, né, na visão calvinista que nós apresentamos, a editora Fiel lançou a Bíblia de Estudo Fé Reformada, que também segue uma linha bem clássica da visão calvinista. Nós não temos, mas também a gente tem que falar dela aqui. Bom, para você que quer ter uma Bíblia de estudo para o seu devocional, para o seu estudo diário, para você pegar os estudos e aplicar na sua vida, eu vou te dar 3, mas eu vou abrir um apêndice para uma 4ª, tá bom? Bom, a primeira que eu quero mostrar para vocês, um lançamento da BV Books, é a Bíblia de Estudo de Spurgeon. Olha que Bíblia top, uma Bíblia bem grossa, tá? E aqui vocês vão ter a tradução King James Fiel 1611 com subtítulos, tá? E o detalhe mais interessante é que os estudos, as notas de estudo foram organizadas e retiradas dos sermões, dos estudos de Spurgeon, numa pegada expositiva de aplicação pessoal. Então, é para você ler, aplicar, meditar. É uma Bíblia excelente, excepcional, dentro da visão de um dos maiores evangelistas aí, né, de todos os tempos, Charles Haddon Spurgeon. A segunda que eu quero mostrar para vocês, dentro da pegada do Charles Spurgeon, é a Bíblia de Estudo Matthew Henry, da SBB. Ela foi publicada anteriormente pela editora Central Gospel, leva o texto Almeida, revista corrigida, vem nessa linda caixinha. E é uma Bíblia também, traz notas de estudo, ela, né, os recursos dela são esses, né, o texto bíblico e notas de estudo, bem parecidas com o estilo do Spurgeon. São expositivas, mas voltadas para a sua aplicação pessoal. Para você pegar o texto, pegar as explicações e aplicar na sua vida. Gente, aqui é uma Bíblia espetacular nessa característica, tá bom? E, na minha opinião, a melhor de todas, sem dúvida alguma, é essa aqui, ó, a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Por que, na minha opinião, é a melhor de todas na questão do devocional, da aplicação pessoal? Porque essa Bíblia, ela tem todo o texto bíblico remanejado em ordem cronológica. Então é para você estudar a Bíblia dentro da sua cronologia histórica. E todos os estudos aqui no rodapé, eles visam levar você a aplicar o texto bíblico na sua vida. Então, é a Bíblia para o devocional, tá bom? É a melhor de todas. E ainda tem a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Tem os recursos de estudo, porém o texto bíblico está em ordem cronológica. Ela leva, aliás, o texto bíblico está em ordem canônica e não cronológica, como essa aqui, tá? O detalhe é que ambas levam o texto Almeida, revista e corrigida, e também ambas são publicadas pela CPAD. Um detalhe importante, né, tem algumas Bíblias aí para o devocional do homem, como por exemplo a Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem e a Bíblia de Estudo Desafio de Toda Mulher. São boas Bíblias também para o devocional do homem e da mulher, ambas publicadas pela editora Mundo Cristão. Mas essas que eu apresentei para vocês, na minha opinião, elas são assim mais profundas nos seus estudos. Bom, agora nós vamos trabalhar Bíblias distintas na sua teologia. Nós apresentamos aqui as gerais, as arminianas e continuistas, as calvinistas, as de aplicação pessoal, e agora aquelas Bíblias que trabalham de forma geral, porém elas têm uma teologia definida. A primeira
que eu quero apresentar para vocês é a Bíblia de Estudo de John Wesley, uma publicação da SBB, em parceria aí com uma equipe de estudos wesleyanos, né? Ela leva o texto NAA, Nova Almeida Atualizada, e ela segue a teologia wesleyana, tá? Embora você pode colocá-la também como uma Bíblia arminiana, tá? Então, uma Bíblia muito interessante, tem aqui boas notas de estudo do John Wesley. São estudos, assim, de cunho expositivo, de aplicação, sabe? Que traz uma explicação, assim, bem pastoral, boas notas de estudo, uma Bíblia muito bem organizada, tá? Uma publicação da SBB. A segunda, na minha opinião, uma das melhores Bíblias que nós temos é a Bíblia de Estudo da Reforma, da editora SBB. Ela trabalha dentro da visão, apesar de ter o nome Reforma, muita gente pensa, é reformada, calvinista, mas é uma Bíblia que segue a teologia luterana, tá? Ela tem o texto Almeida, Revista Atualizada, gente, uma Bíblia que além de ser geral, também ela traz explicações diversas, inclusive também ela te ensina a aplicar o texto na sua vida, mas ela segue uma visão luterana em sua teologia, tá bom? Bom, então, a última, que é uma Bíblia que muita gente não gosta, né? E claro que a gente sabe, né? Essa linha de pensamento teológico eu praticamente não considero uma linha ortodoxa, eu não acredito e eu vejo que tem muitos problemas, mas é uma Bíblia de estudo que está aí no mercado, inclusive ela foi lançada pela editora a Casa Publicadora Brasileira, né, em parceria com a SBB. É a Bíblia de Estudo Andrews. Essa Bíblia, pessoal, os estudos dela são adventistas, tá? Então, uma Bíblia de estudo que segue o pensamento adventista. Ela tem o texto Almeida Atualizada, mas as notas de estudo refletem a teologia adventista, tá bom? Então, vale a gente também trazer esse adendo. Bom, agora nós vamos falar, por último, né? Falamos aqui das Bíblias gerais, das Bíblias arminianas, das Bíblias calvinistas, Bíblias com viés de aplicação pessoal, Bíblias teológicas na visão wesleyana, luterana e adventista. E agora nós vamos trabalhar Bíblias específicas, aquelas Bíblias funcionais, que na minha opinião, cada uma delas trabalha uma área específica. Eu até separei algumas aqui, né? Inclusive tem mais uma aqui que eu quero mostrar. Ela está aqui do lado. Deixa eu separar ela aqui, que ela também vai entrar na mesma linha, tá? Mas vamos lá. A primeira é uma Bíblia em ordem cronológica. É importante nós estudarmos o texto bíblico em ordem cronológica também. Então essa Bíblia, ela pegou, assim como a cronológica aplicação pessoal, ela direcionou todo o texto em ordem cronológica, sabe? Só o texto. É a Bíblia de Estudo integrada, tá? Então se você quer um material para entender a cronologia bíblica apenas, só isso, a Thomas Nelson Brasil lançou essa Bíblia na tradução NVI, é a Bíblia de Estudo integrada. Todo o texto bíblico em ordem cronológica, somente o texto, sem estudos, tá bom? Se você quer ter uma Bíblia que trabalha só escatologia, Bíblia de Estudo Jeffrey, Estudos Proféticos, uma publicação da BV Books, ela vem na tradução King James Fiel 1611, e ela trabalha a escatologia dentro da visão pré-milenista dispensacionalista. Então, se você quer ter uma Bíblia que trabalhe só escatologia, só profecia bíblica, né, que foca nesses assuntos, está aqui a sua Bíblia. Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos, uma publicação da BV Books. Muita gente me pergunta, olha, eu quero um material que trabalhe apenas arqueologia. Nós temos no mercado também, é uma Bíblia que trabalha só arqueologia, é a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, da editora Vida. Ela foca em trazer explicações arqueológicas do texto, mostrando gravuras, imagens, descobertas arqueológicas, traz algumas explicações exegéticas também do texto. Na tradução NVI, um material muito bem feito pela editora Vida, Bíblia de Estudo Arqueológico. Então aqui você vai ter arqueologia, tá bom? Bom, algumas pessoas me pedem uma Bíblia que trabalha dentro da questão da libertação, da batalha espiritual, né? Então foi difícil garimpar, mas eu tenho uma aqui que vai trabalhar dentro dessa visão, é a Bíblia de Estudo do Guerreiro, da editora Ágape. É uma Bíblia que não é muito conhecida, ela leva o texto Almeida século XXI e ela foca nisso, tá? Batalha espiritual, libertação, né?
ela vai focar nisso, tá? Cura divina e etc. Bíblia do Guerreiro, editora Ágape, Almeida, século 21. Muita gente também me pergunta sobre uma Bíblia boa para evangelismo, para evangelização. A BV Books, ela publicou uma Bíblia perfeita, vamos dizer assim, né? Perfeita no sentido de ser a mais indicada. Bíblia de estudo, aliás, não é Bíblia de estudo, né? É uma Bíblia com recursos, com estudos. Bíblia do Pescador. Na tradução NVI, ela foca em te ajudar no evangelismo, no discipulado e no ministério. Por que ela é boa para o evangelismo? Ela é tamanho médio, é uma Bíblia fácil de carregar, fácil de levar. Tem o texto NVI, que é uma tradução de fácil entendimento, num tamanho bem confortável. E os estudos e os recursos aqui presentes te ajudam num evangelismo, numa evangelização, num discipulado, num atendimento pastoral, porque ela traz explicações precisas sobre alguns assuntos, tá? Então, para evangelismo, na minha opinião, é uma ótima Bíblia. Tema apologética, né? Muita gente quer um material, uma Bíblia que trabalhe temas apologéticos. Nós temos também aqui no mercado. Deixa eu pegar aqui. E a melhor de todas é a Bíblia Apologética com Apócrifos, do IPC. Leva o texto Almeida, revista e corrigida. Tudo que você precisa saber sobre apologética, no sentido de você defender a fé dentro da palavra de Deus, combatendo seitas, heresias, essa Bíblia vai te instruir, vai te trazer o conteúdo que você precisa saber, te traz aqui explicações do porquê os apócrifos não são considerados canônicos, traz explicações de textos que seitas e heresias utilizam para poder fundamentar suas heresias e suas falsas doutrinas, te ensina a combater seitas e heresias dentro da palavra, te ensina a diferenciar aquilo que é seita e heresia e aquilo que é ortodoxo. Então, uma Bíblia muito completa. Nós temos também a Bíblia Apologia Cristã da CPAD, que também é boa, mas essa aqui vai ser melhor nessa questão. Bom, vou trazer mais 4 Bíblias para a gente encerrar. Muita gente me pergunta sobre uma Bíblia boa para poder trabalhar a questão da exegese dos textos, significado das palavras no original. Gente, não tem Bíblia melhor. Essa aqui, todas as vezes eu consulto. Todas as mensagens que eu faço, pregações, estudos, Bíblia de Estudo Palavra-Chave, Hebraico e Grego, uma publicação da CPAD. Essa Bíblia traz o dicionário Strong do Antigo e Novo Testamento. Então você está lendo lá o texto bíblico e você abre em Isaías, né? Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Aí você quer conhecer a raiz, o significado da palavra justiça no hebraico. Então tem aqui uma referência que te leva lá no dicionário, no final da Bíblia, e lá vai ter uma explicação do original. Uma Bíblia fenomenal que trabalha, por isso que ela chama palavra-chave, né? Vai trabalhar o hebraico e o grego para você pregar cada passagem bíblica dentro do seu contexto no original, tá bom? Muita gente me pede Bíblias ou uma Bíblia que trabalhe na questão do aconselhamento cristão. Temos uma Bíblia que, na minha opinião, é a melhor, disparada, tá? É a Bíblia de Estudo Conselheira da SBB. Ela tem o texto... gente, a Bíblia Palavra-Chave, Almeida Revista Corrigida, tá? Esqueci de dizer para vocês. E a Bíblia de Estudo Conselheira, Nova Almeida Atualizada. Ela traz explicações, estudos que visam o aconselhamento, visam a questão terapêutica, a questão do cuidado com vidas. Então, você quer ter uma Bíblia com recursos para te ajudar na hora de um atendimento pastoral, na hora de um gabinete, na hora de dar um aconselhamento, essa Bíblia é uma boa pedida. Ela traz explicações, né, para o conselheiro cristão, né? Então, tá aqui. E olha, ela tem muitas explicações teológicas também, explicações gerais. É uma Bíblia muito bacana também. Por último, vou mostrar aqui, deixa eu ver se ficou alguma Bíblia que eu posso mostrar para vocês. Bom, eu acho que só essas aqui já são essenciais, não ficou nenhuma para trás aqui. Bíblia Thompson, para você que quer ter uma Bíblia que trabalhe referências, um sistema de referências em cadeia. Ela vai te instruir a estudar pela própria Bíblia, através do sistema de referências em cadeia. Você está lendo lá Isaías 60, está falando sobre a glória de Deus. Aqui do lado tem uma referência sobre o tema glória de Deus, que vai te levar lá no final da Bíblia, onde você vai encontrar estudos, né, com base em várias passagens
em toda a Bíblia que trabalhem a glória de Deus. Além disso, ela tem estudos assim de personagens no final, ela tem esboços, ela tem mapas, tabelas, suplemento arqueológico, uma Bíblia bem geral também. Mas o foco dela é os estudos em cadeia. Ela foi publicada pela editora Vida, leva o texto Almeida Edição Contemporânea. Tá bom? E por fim, né, muita gente quer uma Bíblia que se aprofunde em manuscritologia, né, na questão dos manuscritos. Nós temos uma que trabalha os manuscritos mais antigos, que é a Bíblia Textual com Estudo Contextual da BV Books, uma publicação da BV Books. Ela tem a tradução textual, que foi baseada nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Então ela vai trabalhar nesse sentido. Mas a BV Books está para lançar, né, até a gravação desse vídeo ainda não foi lançada, mas talvez você está assistindo agora e essa Bíblia já foi até lançada, né, que é a Bíblia de Estudo LTT, que vai trabalhar estudos contextuais dos manuscritos mais recentes, tá? Que é o texto Receptus, né? Aqui baseado no texto crítico, no Novo Testamento, os manuscritos mais antigos, como a Septuaginta, os manuscritos do deserto da Judéia, manuscritos do Mar Morto e etc. Tá bom? Então são essas as indicações de Bíblias que eu tenho para vocês. Nós indicamos aqui várias Bíblias. Eu acho que com essas Bíblias aqui você tem tudo que você precisa para fazer seus estudos, para fazer montar o seu sermão. E ainda eu deixei muitas Bíblias aqui para trás, né? Deixei ainda algumas Bíblias de estudo aqui que eu tenho, não apresentei, mas essas aqui já são suficientes, tá bom? Então deixa aí na descrição do vídeo o que você achou desse vídeo, né? O vídeo que a gente apresentou aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está à disposição também. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não esqueça de dar o like, é muito importante, e se inscrever aqui no nosso canal.